Graça e paz, irmãos. Tudo na bênção aí? Glória a Jesus. Jesus é bom, amém? Abre a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de Jesus? Amém? Vamos falar um pouquinho de Jesus. Eu não estou passando muito bem hoje, não. Na verdade, a semana toda eu não estou bem. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de falar dele. E eis-me aqui, conhecendo a causa para curar a dor. Glória a Deus. Conhecendo a causa para curar a dor. Eu vou ficar no Evangelho de Mateus capítulo 26. Nele todo praticamente. No decorrer da mensagem eu vou entrar no capítulo 27. Para a gente entender algumas coisas do que o mestre viveu, passou. E a gente precisa se atentar. A Sara ministrou domingo passado, e eu não sei dos demais ministros que vão vir no decorrer desse mês, mas eu vou ficar aí na mesma sintonia da Sara. Vou pegar uma carona aí na mensagem da Sara, porque eu achei muito interessante a mensagem que a Sara trouxe aqui domingo passado. E enquanto ela pregava, eu anotei algumas frases, anotei esse texto de Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus 26, 14, você fica com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Versículo 14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde então esperava o momento, buscando uma oportunidade para traí-lo. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. É a Tua palavra, Senhor, nessa noite. E a Tua palavra, ela tem poder. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra é inerrante. A Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece. A Tua palavra, Senhor, que nos vivifica. É a Tua palavra, Senhor, que nos faz tornar ao caminho correto. É a Tua palavra, Senhor, que nos auxilia, Deus. É a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra nessa noite. Que dentro desse tema, Senhor, conhecendo a causa para curar a dor, que queremos, ó Deus, ministrar essa Tua palavra, poderosa que ela é, Senhor, no nome de Jesus, em cada coração, em cada mente, em cada vida, Senhor. Então, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ache cada coração, ache cada mente, Senhor, aleluias, e trabalha na noite desse dia sobre cada vida, no nome santo de Jesus Cristo. Você diga amém. Glória a Deus. Irmãos, vem comigo. Bem devagarinho a gente chega lá, amém? Como eu estava dizendo, eu vou pegar uma certa carona na mensagem da Sara da semana passada, porque eu fiquei a pensar sobre essas coisas que a pastora Nianda estava acabando aqui de falar, dessas coisas que a gente tanto se preocupa na nossa vida, ou de tantos problemas que a gente tem
na nossa vida e que a gente luta ou se preocupa em resolvê-los. Parece-me que às vezes a gente só vem para a igreja porque a gente tem problemas. E os problemas precisam ser solucionados. E parece às vezes que está meio que no automático da gente receber aqui em cada culto combustíveis ou alimentos que nos vá colocar para frente, que vá nos colocar para avançar. Claro, evidentemente que nós que ministramos a palavra, ministramos o culto, por muitas vezes somos sim intencionados a fazer isso. Mas o evangelho ele tem então se tornado, ou algumas igrejas têm se tornado o ambiente como se fosse o local de se abastecer. Quando na verdade isso aqui não é o local de se abastecer, isso aqui é o local de se entregar. Aqui é o local da entrega. E a gente tem, por muitas vezes, entrado nos nossos cultos e dado a Ele os nossos cultos, ou entregado a Ele os nossos cultos, de uma maneira que nós queremos receber, de uma maneira que nós queremos ser achado por Ele, e assim sucessivamente as nossas dores, os nossos problemas serem solucionados, serem resolvidos. Não há erro nisso. Mas a Sara, ela ministrando aqui domingo passado, ela falou sobre a dor causada, ou a dor que nós seres humanos causamos em Deus. Ela ministrou em cima do texto de Gênesis capítulo 6, quando Deus então resolve acabar com a raça humana que Ele criou. Logo a gente então percebe que o nosso Deus se irou de tal maneira por conta do pecado do homem, e chama Noé e a casa de Noé, e guarda a vida de Noé e a casa de Noé, e os demais que não acreditaram na mensagem que era pregada por Noé, morreram. Tiveram a oportunidade em cerca de aproximadamente 100 e tantos anos, enquanto Noé construía a arca, e Noé pregava para eles, e nem assim eles se arrependeram do mal que eles estavam causando. Ou seja, eles morreram por causa de seus pecados e não reconheceram seus pecados. Deus entra nesse ambiente, Deus entra nessa situação, em ver o pecado só se multiplicando na face da terra, e Deus então se arrepende por causa do homem. Deus não se arrepende por Ele mesmo, Ele se arrepende por causa do homem, diante daquilo que o homem estava fazendo, construindo na sua vida. Então, essa dor que Deus sente por alguém que Ele criou e agora está por um caminho que Ele não queria que fosse traçado, mas Deus ele vai tentar chamar o homem de volta. Deus vai criar caminhos que vai tentar mostrar para o homem que ele pode voltar para o caminho, ou que ele pode entender o real propósito do porquê que ele foi criado. Mas o homem não se atina a isso, o homem não observa isso, o homem não acredita no Noé pregador, dentro do tempo da construção da arca. E Deus faz o que faz, e você conhece a história. Havia uma dor então, que o homem vai construindo o seu caminho e vai causando então essa dor em Deus, pela humanidade do homem que Ele havia criado. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vai mostrar ao homem sempre
um caminho que possa trazê-lo de volta ao propósito dele. Olhe para quem está do seu lado, por favor, e diga para ele: você foi criado por Deus para um propósito. Então Deus, ele sempre vai trabalhar na vida do homem, ou ele sempre vai trabalhar na vida do ser humano, nós seres humanos, para tentar trazer ou mostrar o real sentido que desse propósito, do porquê que ele nos criara, do porquê ter nos criado. E esse real propósito, ou o sentido que tem essa mensagem hoje, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto da nossa vida. Ele é o real sentido de que Deus resolveu, após essa humanidade pecaminosa do homem, do Gênesis 6, de tudo que Deus destruíra, e agora Deus vai reconstruir novamente, e vai reconstruir novamente, e em seguida ele vai dar o real sentido, e o real sentido está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém ou não amém? Então Deus, em uma trajetória com os reis, com os sacerdotes, enfim, em todo o Antigo Testamento, dentro de uma trajetória, ele vai chegar no seu Filho Jesus Cristo, porque dentro dessa trajetória o homem não foi se achando, ou seja, ele se achava e se perdia, ele se achava e se perdia de novo. Mas em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele vai trazer para mim, para a tua vida, aleluia, que nós temos um real sentido. Para quê? Para a gente não pecar contra esse nosso Deus, que é todo poderoso e misericordioso, porque ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Então, a mensagem de hoje, ou a mensagem que Deus quer falar ao nosso coração, é que a gente precisa entender que antes de eu ser um instrumento de cura para a vida de alguém, ou antes de eu buscar aqui a cura para a minha vida, ou para os meus problemas e para as minhas situações, eu preciso então compreender que o real sentido dessa cura, ou do manifestar dessa cura, aleluia, eu preciso entender que está na vida de alguém que sofreu, para que hoje a gente pudesse estar aqui. A gente precisa, irmão, achar esse sentido na nossa vida. A gente precisa entender isso, que a gente se reúne aqui para cantar, para adorar, para se encontrar, para se ver no domingo. Alguns só podem no domingo, mas esse não é o real sentido. O real sentido do propósito de Deus na minha vida e na tua vida é olhar para Jesus e entender que eu só estou aqui porque alguém do céu olhou para a minha vida e disse: o Carlos vai precisar de Jesus. Alguém estava no céu e olhou para a minha vida e falou assim: sem Jesus, a vida dele não vai ter sentido, porque ele não vai entender o real propósito, porque até o dia de hoje, entrou rei e saiu rei, entrou sacerdote e saiu sacerdote, e continua a mesma besteira a vida deles. Eles continuam fazendo uma vida contrária àquilo que eu tenho segundo a minha palavra. Então, para a vida do Carlos, só vai fazer sentido se você descer. Filho, você vai precisar descer. O real sentido, irmão, de nos reunirmos ou de adorarmos aqui é entender que alguém sofreu antes de mim e você,
E esse alguém é Jesus Cristo, aleluia, que sofreu as dores, que suportou as dores, por causa de mim, por causa de você. Perceba, e nós vamos entender isso. Por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. É que a gente vai entender nesse capítulo 26 e 27, que é o ponto aonde Jesus chega, e é o ponto final da trajetória da sua vida. Capítulo 26 e 27 é o ponto final da trajetória da vida de Jesus. Dentro desse contexto que ele precisa ir até a cruz. O propósito do Pai para resgatar o Carlos, resgatar o Humberto, resgatar o Alex, resgatar o João, resgatar a Maria, resgatar você que está aqui, foi na cruz. Porque senão era bem possível que nós não seríamos resgatados para um dia morar no céu, como aquele que desceu do céu por amor à minha vida e à tua vida. A gente vai perceber aqui no texto, versículo 21 diz: enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós vai me trair. Voltando um pouquinho no versículo 15, o versículo disse: disse-lhes: o que me dareis e eu lhe entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata. Perceba que nós temos um Cristo que ele vai descer de um céu de glória, vai se fazer homem, e agora ele vai suportar uma dor terrível, para que eu fosse curado, para que você fosse curado. Olha cá. Aí o texto vai dizer que enquanto eles comiam, disse: aqui há alguém entre nós que vai me trair. Você conhece o texto, a gente precisa passear nele. Eu quero pregar sobre o sentido de que o caminho do propósito tem dores, ou o caminho a alcançar o propósito tem dores. A gente vai falar de um Jesus que você conhece, mas que talvez você não tenha entendido o real sentido de você estar vivendo, às vezes de uma maneira desenfreada, porque você quer ver os seus problemas resolvidos, às vezes porque você quer ver as suas dores sendo saradas, curadas, mas você ainda não conseguiu entender que há um propósito na tua vida, ou que há um propósito por intermédio da tua vida, e que o caminho desse propósito tem dores. Jesus então recebe do Pai a direção para vir para a terra. Ele pega seus discípulos, reúne seus discípulos, pergunta: qual o nível de dor você suportaria para que alguém fosse curado por intermédio da sua vida? Pergunta: qual o nível de dor você suportaria para que alguém fosse curado por intermédio da sua vida?
Jesus então reúne seus discípulos, e está chegando a hora dele partir, e ele manda preparar a ceia, a mesa. Ele veio porque ele sabia qual era o real propósito. Ei, você sabe por que você está vivendo? Você sabe por que ele te chamou? Você sabe realmente qual é o propósito dele na sua vida? A gente vai perceber que Jesus vai fazer suas orações, mas vem comigo antes disso. Versículo 15, Judas já aparece no cenário, perguntando o que dariam a ele se ele o entregasse. Perceba que Jesus poderia ter deixado Judas fora da ceia, Alex. Porque no momento que Judas se encontra com quem iria pagar as 30 moedas, Judas então não estava com Jesus e os discípulos. Mas quando Jesus manda preparar a ceia, Judas aparece na ceia, Judas está na ceia. O local da ceia poderia ter sido mudado, só para Judas não saber onde seria a ceia. Só que Jesus está num caminho, sabendo qual é o real propósito da sua vida. E não há sentido na sua vida se ele não for entregue para morrer na cruz. Não vai ter sentido se Judas não tiver a mesa. Jesus sabe que o propósito dele é morrer na cruz. Jesus sabe que vai ter uma sequência na sua vida, e descrita e deixada no capítulo 26, o passo a passo do seu sofrimento, o passo a passo da sua luta carnal, como ser humano que ele era, mas que ele sabe qual é o real sentido dele estar aqui na terra, e de entender dentro desse contexto que para ele chegar na cruz, alguém dentro desse cenário precisava trair ele. Alguém dentro desse cenário precisava entregar ele. Poderia ter sido João, poderia ter sido Tiago, mas foi Judas. A bola da vez, o escolhido foi Judas. Mas poderia ser qualquer um dos outros discípulos. Mas quem deixou o seu coração solto foi Judas. Então Judas vai fazer isso. Versículo 21 que nós lemos, Jesus vai revelar o plano de Judas na mesa. Um dos seus discípulos, chamado Judas, está a ponto de trair o mestre, mas porque tudo tinha que ter sentido para que o mestre chegasse na cruz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Até Jesus te levar para o céu, tem que dizer isso: você vai sofrer nessa terra. Só que você precisa encontrar o real sentido da sua vida nessa terra, porque senão você vai entrar e sair aqui ou em qualquer outra igreja
achando que tudo na sua vida vai ser resolvido. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando alguma deficiência de alguns seres humanos, como o pastor Wellington, cego das duas vistas, e ele está pregando, e ele está pregando, e ele está pregando. E eu tenho certeza que por intermédio da vida dele, em algum momento de uma mensagem dele, muitas pessoas já foram curadas. E ele continua cego. Aleluia. É entender o real sentido de que Deus me permitiu ser cego, mas eu posso ser um pregador do Evangelho. O sentido da minha dor ocular não pode interromper ou impedir o propósito que Deus tem na minha vida ou por intermédio da minha vida. Aleluia. Então Jesus, ele está com seus 12 discípulos à mesa. Versículo 34, ele vai dizer: disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jesus está com os discípulos e ele está no caminho da cruz. Ele está no caminho de cumprir o propósito do Pai, por intermédio da vida dele, que foi para isso que ele veio. E agora Jesus, ele está declarando para Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, tu vai me causar essa dor. Qual? Tu vai me negar, rapaz. Eu já sei lá na frente que tu vai me negar, mas olha, eu não estou nem aí para isso. Eu só estou te revelando que tu vai me negar. Eu estou no caminho do propósito do meu Deus, do meu Pai. Eu não vou voltar atrás só porque Judas vai me entregar e só porque você vai me negar. Mas deixa eu te dizer, você vai me negar. São as dores que Jesus vai viver até morrer na cruz do Calvário. Dores essas que ele tem que suportar nessa caminhada, ou nessa narrativa do capítulo 26 e 27. Nesse momento que ele está com os seus discípulos, ao final do seu ministério na terra, que ele vai ter que ir para a cruz. Ele está suportando as dores de todos aqueles que estavam do lado dele em tantos momentos, mas que quando chegar na cruz não vai ter ninguém do lado dele. Versículo 44, ele vai dizer: e ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez. Estou correndo, dizendo as mesmas palavras. Jesus está sofrendo. Eu estou falando de alguém que está sentindo uma dor, e que o versículo vai dizer que pela 3ª vez, porque ele foi a primeira, quando voltou estavam dormindo. Ele foi a segunda, quando voltou estavam dormindo. Agora ele está indo pela 3ª vez. Ou seja, os discípulos, pastor Humberto, não estão entendendo e não estão sentindo, missionária Ana Paula, a dor de Jesus. Os discípulos estão vendo o que Jesus está passando, que Jesus está sofrendo sozinho, a dor de ter que se entregar, não é pegarem ele, ele vai se entregar. E quem está com ele, que ele separou, sendo os 12, está dormindo e não está vendo o que Jesus está sofrendo, porque no versículo 50 ele vai dizer:
E Jesus lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o tomaram. Jesus está dentro de uma situação que ele está com os 12 discípulos, mas ao mesmo tempo ele está sozinho. Mas ainda assim ele vai olhar para o traidor e vai chamar o traidor de amigo. Porque Jesus não muda, porque a gente muda. Jesus é ponto final, irmãos. Nós mudamos, Ele não muda. Só porque é o que vai me entregar, o que me vendeu, mas eu não mudo, eu continuo sendo teu amigo. Eu estou no caminho do propósito. Eu estou caminhando para aquilo que o meu Deus me tornou a ser, ou me enviou para ser. Eu estou sentindo a dor, eu estou sofrendo, mas amigo, aqui vieste. Amigo, por que tu vieste? Aleluia. Versículo 56. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos, eu disse o quê? Eu disse o quê? Quem está comigo, diga, eu disse o quê? Então todos os discípulos, quem? Deixando-o fugiram. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ei, faz sentido na tua vida alguém te deixar, te abandonar, e você ficar sofrendo essa dor por meses ou anos da sua vida, quando na verdade o real sentido aí é te fazer mais forte e entender, aleluia, que o abandono, seja de quem for, irmão, não vai fazer sentido algum na tua vida. Pastor, se você se entregar a esse sofrimento de abandono. Eu estou sendo abandonado, eu estou sozinho, mas eu estou no caminho certo, porque foi os profetas que disseram isso. Então isso precisa fazer sentido na minha vida. Então isso precisa ter sentido para que se cumpra o que Papai do céu mandou para eu fazer, aleluia. Além de alguém entregar Ele por moedas, além de alguém negar Ele, porque alguém vai dizer que Ele parece com Jesus, mas o medo de Pedro de ser crucificado junto com Jesus é dizer: não conheço, não, eu nunca estive com Ele, não, eu não andava com Ele. Não gerou em Jesus nenhum momento a vontade de desistir do propósito. E ele foi carregando essas dores, e ele foi andando com essas dores. Aleluia. O texto diz mais, além do abandono, no versículo de número 64, disse-lhe Jesus: tu disseste, contudo eu vos digo que
vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Aleluia. Tinha alguém dentro desse cenário querendo soltar Jesus porque via que Jesus não era culpado. Tinha alguém dentro desse contexto de dor do mestre querendo curar a dor dele. Em que sentido? Tentando extrair dele uma verdade dele que não o levasse até a cruz como todo mundo queria que ele fosse. Só que a gente sabe que Jesus, ele ficou calado. As respostas de Jesus não eram respostas que ele convencia os homens ou os outros, revelando que de fato ele era o rei, de que fato ele era o Salvador. Aleluia. Jesus em nenhum momento vai tentar convencer os homens que o batiam, que o maltratavam. Em momento nenhum da sua dor, da sua caminhada de dor, de todo o seu abandono, ele vai tentar entrar no jogo deles, para que ele não chegue no caminho da cruz. E então ele vai dizer, versículo 64: tu o disseste. Não sou eu que digo, é tu quem disseste. São vocês que estão dizendo, são vocês que estão falando. Mas é certo que se o Filho do Homem um dia virá assim sobre as nuvens, aleluia, eu posso não estar declarando que sou eu, porque o que vocês querem é me tirar do propósito, me fazer enxergar que não tem sentido o que eu estou aqui sofrendo essas dores, para que por intermédio de mim uma humanidade seja curada, uma igreja seja curada, um povo seja curado. Oh, glória! Esse povo é eu, esse povo é você, crente. Para vocês parece que não faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Aleluia. Eu sei por que eu estou vivendo isso, eu sei porque eu estou sentindo essas dores. É porque através das minhas dores, vidas serão curadas. No ano de 2023, aleluia, vidas serão curadas. Oh glória, no dia 9 de julho, vidas serão curadas. Vidas entenderão o real sentido de toda a dor que estão sofrendo. Aleluia. Pega o teu real sentido da tua vida, meu irmão. Entenda que alguém sofreu muito mais do que você. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes parece que a gente falar da dor de Jesus Cristo para algumas pessoas parece não ter sentido, ou não fazer sentido, ou não fazer doer em si. Sabe, irmãos, eu acho que todo crente deveria pelo menos uma vez no mês ver aquele filme Paixão de Cristo, não é esse? Eu acho que todos nós precisávamos ver pelo menos uma vez no mês esse filme, para a gente entender que o caminho de Jesus em dores até a cruz foi para que eu e você estivéssemos hoje aqui com vida e sarados e curados. O tema: conhecendo a causa para curar a dor. Eu queria ouvir, talvez eu ainda vá ouvir, mas eu queria ouvir alguém pregar aqui nesses próximos 3 domingos e entrar dentro dos meus problemas
e me fazer enxergar a minha dor, para que eu receba a cura. Mas sabe o que o Espírito está me dizendo? Conheça, reconheça, entenda o real sentido de Jesus sofrendo. Que todas as suas dores serão passageiras e momentâneas. Aleluia. Será, irmão, que lembrar do que Jesus fez. Aleluia. Da trajetória de Jesus até a cruz, não te faz esquecer um pouco a tua dor. Mas eu estou preocupado é que eu seja curado da minha dor. O sentido do Evangelho de Jesus na minha vida, pastor, é eu ser curado da minha dor. Não, irmão, eu vim pregar para uma igreja inteligente, que precisa entender que o real sentido nosso é atravessar para o outro lado, é viver para o outro lado, ainda que eu esteja vivendo com dores, ainda que os meus problemas não estão sendo solucionados, resolvidos. Eu tenho um propósito, e o propósito é chegar do outro lado, e do outro lado pessoas ser curadas por causa de mim. O real sentido não é eu estar curado para eu curar. Ei, essa frase não faz muito sentido, irmão. Ser curado para curar não faz muito sentido, não, irmão. Não mesmo. Por quê? Porque o mestre está sofrendo dores terríveis. E quem é que vai curar ele até a cruz, Vitor? Ninguém vai curar ele até a cruz. Por quê? Porque o real sentido não é estar curado para curar. O real sentido, irmãos, é andar no propósito de Deus, é estar no propósito de Deus, é viver o propósito de Deus. Judas não vai me paralisar, Pedro não vai me paralisar, ninguém que vai me abandonar vai me paralisar. Eu estou sofrendo no caminho da cruz, eu estou sentindo dores que nenhum deles teria capacidade para suportar. Mas eu não vou me igualar, me rebaixar, porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho um propósito. Eu encerro aqui, olha cá. Capítulo 27, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo. Escute isso aqui, irmão. Ei. Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Quem é essa mulher? A mulher de Pilatos. Escuta o caminho para encerrar aqui. Aleluia. Irmão, entenda isso daqui, ó glória. Que preciosidade é isso. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto,
que Ele é capaz de deixar alguém sem dormir, só para te entregar uma palavra, porque você está a ponto de se perecer. Pilatos era quem estava supostamente no comando para mandar Jesus para a cruz. Escuta isso aqui. Deus interrompe o sono dessa mulher e dá a ela sonhos horríveis, apavorosos. Aleluia. Acerca desse justo. Qual esse justo? É Jesus. Mas para quê? Para que Pilatos não tivesse culpa. Não entendi, pastor. Deus resolveu amar a casa de Pilatos. No momento que alguém estava sofrendo de dor, Deus estava entrando na casa de Pilatos e curando aquela casa. Não entendi nada. Aleluia. Deus pega a tua dor só para te fazer forte. Ele diz: eu te amo, você é forte, e através dessa tua dor eu vou curar alguém. Olha cá, o real sentido dessa mensagem para a minha vida e para a tua vida. Versículo 24 do capítulo 27. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa, vede vós. A casa de Pilatos foi alcançada porque Deus resolveu atormentar aquela mulher em sonhos e dizer para ela que Cristo era inocente, que o que Cristo estava fazendo era cumprir um propósito, que o que Cristo viera fazer era cumprir a ordem do Pai, para que eu e você hoje fôssemos sarados e curados. Olha cá, o real sentido de toda essa mensagem para a minha vida e para a tua vida. Alguém vai cantar alguma coisa? Eu tinha uma canção, mas ela saiu do coração na sexta-feira. Enquanto eu pensava nessa mensagem, sexta-feira, aí é muito para mim, não anotei, eu falei, perdi a canção. Interessante, porque eu perdi mesmo, que eu subi até o monte cantando ela. Sangue do Cordeiro, no sábado, na sexta, eu subi cantando. Falei, vou mandar eles cantar essa canção, esqueci. Não me lembrei mais depois. Ei, quero orar pela tua vida. Mas deixa eu te fazer entender aqui rapidinho isso para encerrar. O real sentido da mensagem da cruz não é que temos uma obrigatoriedade dessa cruz de sermos curados. Eu só vou visitar se eu tiver curado. Eu só vou orar por alguém se eu for curado. Eu só vou fazer se eu for curado. Ei, já tem alguém que sofreu
com que eu e você não teríamos capacidade para sofrer. Lembra da pergunta que eu te fiz? Qual o nível de dor você suportaria para que você fosse o canal de cura na vida de alguém? Qual o nível de dor de Jesus aqui? Ei, eu e você não temos ideia do nível de dor que Jesus sentiu antes de chegar à cruz e depois ao estar na cruz. Essa semana vê Paixão de Cristo. Faz isso. Essa semana vê Paixão de Cristo. Se você nunca viu, veja. Se você já viu, sei lá quantas vezes, mas continua vendo, vê essa semana de novo. Para quê? Para você começar a entender que o real sentido de nós nos reunirmos nesse lugar não é receber dele as bênçãos, não é receber dele poder, não é sair daqui rodando, rodopiando, não é sair daqui falando em mistério, não é sair daqui, irmão, pulando. O real sentido de nos reunirmos aqui para adorar ele é saber o que ele fez na cruz do Calvário em prol da minha vida e da tua vida. O real sentido de nós sermos de Jesus é que nós estamos aqui para cumprir um propósito, independente da dor que estamos sentindo. É que podemos ser, sim, pessoas em Deus poderosas para curar outras, mesmo estando com dor. Somos capazes de sermos, sim, pessoas solucionadoras de problemas de outros, mesmo estando cheio de problemas. Mas o problema é que estamos cheios de gente na igreja se preocupando com os seus problemas, querendo a cura para os seus problemas e não querendo ser o canal como Jesus foi até a cruz. O problema meu e seu às vezes é que nós não queremos sofrer como Cristo sofreu na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida. Que essa mensagem faça sentido dentro de você hoje. Eu não vim aqui para curar a minha dor. Eu vim aqui para entender que através da minha dor eu posso ser um canal para curar outras pessoas. Eu não vim aqui para entender por que alguém me abandonou. Eu vim aqui para entender que mesmo através do abandono eu tenho um propósito e eu vou cumprir. Aleluia. Eu vim aqui entender que mesmo que eu arme todo o banquete, dia de celebração de festa, no meio do meu banquete ainda tem alguém que vai me trair. Qual é o real sentido disso? É que tem um propósito de Deus na minha vida. Oh, aleluia, se coloca de pé, igreja.